com todas as sortes de bênçãos. Melhor dia, 11 horas e 40 minutos no Rio de Janeiro, de um sol agradável, de um tempo extremamente favorável e com uma palavra que nos conduz em triunfo e nos mantém em perfeita vitória. Bem-vindos sejam todos, a cada dia novos inscritos, e nós os recebemos como amigos do canal. Não inscritos, são vidas preciosas que se chegam até este canal e se alimentam do Evangelho do Cristo ressuscitado. O meu nome é Geraldo Moraes, sou teu irmão em Cristo. Este é o programa Gotas de Sabedoria do canal Igreja, Espírito e em Verdade. Se você está ouvindo este programa por qualquer outro meio de mídia, aí você compartilharam com você, é só acessar Igreja em Espírito e em Verdade. Estamos de segunda a sexta, 5h20 da manhã. O programa ali é Manhã de Confissão de Fé. Estamos 11h40 de segunda a sábado. Aqui o programa é Gotas de Sabedoria. E na live, às 20 horas, tratando de assunto escatológico e doutrinário, de segunda a sábado, sempre às 20 horas, chova ou faça sol, com febre, com frio, com fome, rindo, triste. É um casamento que eu fiz com vocês. Na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde, graça neles, com força e sem parar. Deixa eu falar com vocês aqui algo que choca. Todos vocês que passaram pelo sistema religioso já ouviram falar no tal anjo da igreja. Quando isto não é pronunciado por alguém que está lá em cima do púlpito, ele faz impor e entender isto no meio da membresia. E as pessoas dizem, este é o anjo da igreja, que cobre as nossas vidas. Você sabe que tinha um abençoado que começou até muito bem, pregando o evangelho da graça de Deus. Mas depois ele ignorou o espinho. E quando se ignora o espinho, meu irmão, aí, papai, ó, cerol. Começou muito bem, mas aí ele começou com esse negócio de eu sou apóstolo, aí não ficou satisfeito, aí daqui a pouco ele foi o anjo que cobria a vida das pessoas, cria no ministério angelical, que nós já desmistificando isso, que o ministério dos anjos era para a lei foi promulgada por anjos, né? E nós somos ministros de uma nova aliança, somos nós, e não os anjos que ministram mais. Nós estamos no ministério do Espírito, na graça, e não no ministério dos anjos, que era a lei. Eram os anjos que atuavam na lei, abria mar vermelho, fazia, acontecia, ia na cova dos leões. Neste pacto é Deus mesmo que intercede pelos seus, vivendo sempre para interceder pelos seus. Então ele se achou. Primeiro ele dizia que era o único apóstolo às nações. Depois, não satisfeito, ele se tornou o anjo que cobria a vida das pessoas. Depois ele se tornou o próprio Deus, aí birimbau, né, meu irmão? Aí papai, aí não dá. Tocou na glória, né? Ganha lá, tira onda, faz isso, faz uma graça, mas não toca na glória, porque com Deus não se zomba. Então, eu quero com esta mensagem cortar as asinhas dos ditos anjos da igreja, tá? Os chamados anjos da igreja. Eu quero cortar a asa, que eles estão com as asas muito altas, estão pensando que são, estão dando uns voos muito rasantes, igual os voos de asa delta. Eles estão lá na Praia do Pepino, os seus asão voando, estão com as asas muito altas. Ora, alguém pode me perguntar que está caindo aqui com um focinho ralado do sistema. Ué, mas na Bíblia diz que existe o anjo da igreja. A Bíblia não diz nada disso, não está assim. A passagem se refere aos mensageiros das 7 igrejas em Sardes. Em Sardes, em Filadélfia. Primeiro, é preciso logo saber que o Apocalipse não é um livro escrito para mim nem para você.
Nem foi para Timóteo, nem foi para Paulo, nem para Barnabé. A carta, o livro, a profecia do Apocalipse está em Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Foi escrito às 7 igrejas da Ásia. Dessas 7 igrejas, tinha um homem que levava estas mensagens. Ele era o mensageiro. A palavra anjo em Apocalipse não é um ser dotado de uma autoridade extraordinária. Não é alguém que recebeu uma revelação com um copo de azeite galo derramado sobre a sua cabeça e ele saiu. Passarinho quer dançar, passarinho quer mexer, passarinho quer vencer. Não é nada disso. Quando o tradutor traduziu a palavra anjo, ele deveria, quando traduziu a Bíblia, a palavra anjo, ele deveria colocar o mensageiro em Sardes, o mensageiro em Filadélfia, o mensageiro em Éfeso. Então, o anjo mandou João escrever essas cartas e levar às 7 igrejas da Ásia. Cada mensageiro, cada homem que estava responsável a pegar o conteúdo, as cartas direcionadas à comunidade, porque igreja eram vidas. Nessas vidas, uma pessoa ali estava incumbido de pegar as escritas que foi direcionada à comunidade, levar até eles. Esta pessoa se tornou um mensageiro. Os pastores do século 21, aonde não tem nada a ver com essas escritas, eles tomaram para si a proteção doutrinária, a proteção da comunidade e disseram: cuidado com o anjo da igreja. Ele não... e aonde eu frequentava, o chiqueiro aonde eu frequentava, se dizia assim: cuidado com o anjo da igreja, ele não traz a espada de balde. Qual espada? Se a espada a que se refere o termo bíblico é a espada afiada de 2 gumes, é o evangelho, e eles não têm evangelho. Então está na hora de cortar... Opa, peraí que o fone caiu. Tá coisado, meu amado? Não, tá caindo. Caiu, levanta. Tá igual a mim, que eu estava caidinho aí de gripe, aí 2 dias de gripe aí. Caiu, levanta, meu amado. Então está na hora de cortar as asinhas. Está na hora de cortar as asas que não tem. Anjo... Olha, eu vou ler com você, tá bom? Olha aí. Ao anjo da igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, 2 pontos. Então, as igrejas da Ásia iriam receber isso. A pergunta que eu faço aos senhores é: se o Apocalipse fosse para os nossos dias de hoje, aonde está o mensageiro da igreja de Éfeso hoje para receber essa carta? Tem? Não tem. Foi escrito para aquele tempo? Cadê? Alô? Alguém viu por aí o mensageiro da igreja de Éfeso? Não, por quê? Tem uma carta aqui do Apocalipse para ele, Mosfi. Hein, teólogo? Doutores em teologia. Vocês podem me mostrar aonde está o mensageiro de Éfeso, que vocês chamam de anjo, dotado de uma autoridade sobrenatural, alguém cheio do poder de Deus? Aonde está? Se o Apocalipse ainda vai acontecer, chama ele aí, que tem uma epístola escrita para ele aqui, Mosfi. É lamentável uma teologia fracassada como essa. É lamentável o camarada estudar teologia e não acompanhar o time, respeitar o tempo histórico. Ora, diz Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1,
ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ora, tá vendo que isto é uma linguagem de figura? Será que o que está escrevendo isto anda no meio de 7 castiçais? Hein? Seus vira-latas, depois vocês não gostam que eu bato em vocês e cai pulga. Tá vendo que isto era uma linguagem judaica, candeeiros, castiçais? A igreja de Cristo não vive debaixo dessas figuras de linguagem. Isto é coisa do antigo pacto, isto é coisa da lei. Ora, anjo aqui nesse contexto era um mensageiro que estaria recebendo cada uma das igrejas da Ásia, e eram 7, Apocalipse capítulo 1, 11, diz que o livro, o anjo mandou João escrever e entregar de acordo com a comunidade a cada um deles. Seriam 7 correspondências. Quem iria pegar essas correspondências e levar até a comunidade? Não seria então um mensageiro? A palavra anjo aqui é um mensageiro. Mas para tomar o dinheiro dos incautos, para colocar medo, culpa e pânico, se associaram esta palavra anjo com um ser espiritual dotado de poder. E aí eles brincam, pintam e bordam dentro da chamada igreja. As pessoas não têm o tesourão da graça. Aqui nós temos um tesourão da graça. Quando eles vêm levantando as asas dele, tentando impor autoridade, a gente... Aqui eu cortei a asa deles. Pode ver que eles não querem graça comigo, eles não têm autoridade sobre mim. Primeiro que eles não são autoridade eclesiástica coisíssima nenhuma. Segundo, que eles não têm legitimidade de acordo com a palavra para exercer nenhuma autoridade sobre a minha vida. Autoridade sobre a minha vida como igreja, como cidadão brasileiro, autoridade são as leis em que eu estou submetido, pago meus impostos, obedeço, mas como igreja, a autoridade sobre a minha vida é um só, é o cabeça. Eu espero que seja com você também, por isso eu sei que você já vai estar respondendo aí, Abba Pai. Não existe esse negócio de anjo que cobre a minha vida. Não existe esse negócio de anjo que governa a minha vida. Quando eles governaram a minha vida, só me trouxeram dores, desespero, brigando dentro da minha casa, da minha família. Tem muitos dos senhores que estão me ouvindo agora, estão com a vida toda arrebentada, porque deram ouvido a esses homens aí, chamados de anjos sem asas. Tesourão da graça neles. Pum! A hora que tentar bater, a gente... Pum! Eles vão ficar cotó batendo assim, ó. Ó, o anjo cotó. Cotó, cotó, cotó. É o anjo cotó, 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 cotó. Não sei se é cotó, porque sem anjo não é cotó. Eu acho que cotó é sem rabo. Mas tá bom, foi. Desceu fresquinho. Foi o anjo, foi o mistério, foi o balabachúria. Meu amado, o fundamento cristão, colocado por Paulo no 1º século da era cristã, o fundamento cristão jamais foi colocado para homens governar a igreja de Cristo. Eu vou repetir com calma. O fundamento cristão jamais foi colocado para homens governar a igreja de Cristo. Cristo não correria esse risco de dar a egos infrados a detenção da revelação do próprio ego, de uma profissão pastoral, de um status de profeta às nações e de uma cobertura de anjos em cima de púlpito. Deus jamais correria esse risco de entregar a sua amada, porque é a esposa de Cristo, a igreja que são vidas. Ele jamais correria de dar o seu corpo, a autoridade a um homem com a natureza caída, cheia de debilidade, sem conhecimento e sem temor do Espírito, para governar as vidas sobre o status de profeta às nações, de anjo da igreja, cheio do ego inflado.
O fundamento cristão jamais foi colocado sobre isso. O fundamento cristão, a graça de Deus, consiste em uma liberdade em Cristo sem algemas, sem mediadores, sem imposição de mãos, muito menos a imposição presencial para cumprir tarefa de lugares denominada igreja, que na verdade é um palco de abominação e acharcamento aos incautos vitimizados pela falsa doutrina evangélica. Aceitar isso, aceitar profeta sobre a sua vida, aceitar apóstolo sobre a sua vida, aceitar anjo, cobertura espiritual sobre a sua vida, é retroceder ao paganismo da religião, é costurar o véu, é edificar o que Cristo destruiu, é dizer, Cristo morreu em vão. Nós, o povo da graça de Deus, não toleramos tais a soberba, não toleramos tal afirmação, porque nós temos um tesourão da graça para cortar as asas desses anjos mentirosos. Vocês não são anjos, nem na acepção da palavra, mensageiro, e não são anjos de nada, porque vocês não contêm uma mensagem. Nós, o povo da graça de Deus, somos ministros. Nós temos uma mensagem. Nós dizemos a todos que cruzam o nosso caminho que as vidas são escolhidas, estão inseparáveis do seu amor, que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem o principado, que nós somos conduzidos em triunfo e vivemos em perfeita vitória, que nada nos arrebata da sua mão, que estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Nós temos uma mensagem. Se alguém deve ser chamado de anjo, de mensageiro, esse alguém não é quem está acima do púlpito enganando, manipulando com uma falsa autoridade que sobre nós, zero. Se tem alguém que poderia ser chamado assim, e na acepção da palavra até podemos ser, porque diz o evangelho revelado a Paulo na construção no primeiro século, que ele nos habilitou para sermos ministros. Então temos uma mensagem. Só que não governamos vidas. Nós governamos as nossas próprias vidas. Nós governamos a nossa família com sabedoria, com temor, governamos as nossas emoções, porque o evangelho nos educa, nos treina. Nós somos treinados, do grego paideo, fomos treinados pelo Pai. O Pai vai disciplinando, o Pai vai treinando. Então, Deus jamais faria isso. A graça de Cristo não é um conteúdo fixo. Senta, come um pão, bebe água. São conteúdos físicos. A graça de Deus não é um conteúdo físico, de vã repetição, domingo após domingo, ano após ano. Culto de libertação, conteúdo físico. Ceia, conteúdo físico. Batismo nas águas, conteúdo físico. Batiza, 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 batiza. Daqui a 2 meses, chamam eles de desviado, matou, roubou. Conteúdo fixo. A graça de Deus não é um conteúdo fixo, mas um entendimento a ser renovado. Na medida que a humanidade segue seu curso, os eleitos seguem seu caminho. Pegou a visão aí? Vou repetir. A graça de Deus não é um conteúdo fixo. Batiza hoje, pão amanhã, ceia, toma suco, mês que vem de novo. Primeiro domingo que vem, Santa Ceia. Conteúdo fixo, não muda. Culto de libertação, conteúdo fixo. Batismo nas águas, conteúdo fixo. A graça de Deus não é um conteúdo fixo, mas um entendimento a ser renovado na medida que a humanidade segue o seu curso, os eleitos seguem o seu caminho. O novo e vivo caminho. Não é mais o caminho da religião, que é velho e é morto. Pegou a visão? Assim é? Você crê assim? Eles não são mensageiros. Eles não têm uma mensagem. Quem tem uma mensagem é você. Você sim. O anjo da igreja disse a carta ao Apocalipse. Ora, se a igreja sou eu,
e anjo é mensageiro, então a igreja, que sou eu, tem um anjo, tem um mensageiro que sou eu. Eu sou o mensageiro da igreja chamados nós. Eu tenho uma mensagem para a sua vida, você tem uma mensagem para a minha vida, tem uma mensagem para o seu filho, para o seu irmão. E a mensagem nesta manhã é: você está submetido a Cristo. Você é um eleito. Você é o verdadeiro mensageiro da graça de Deus. Você não está submetido a um homem em cima de um púlpito com uma falsa autoridade, te ameaçando, impondo regras, conteúdo fixo, de que nada muda, porque você, como o verdadeiro mensageiro da graça de Deus, entendeu que você não vive mais na caducidade da letra, num conteúdo fixo, mas você vive na renovação do entendimento, em novidade de vida. Assim é? Pegou a visão? Gotas de sabedoria para cima deles. Até mais tarde, às 20 horas. E eu vou chegando com você, vou chegando. Deixa eu ver se tem asa aqui. Tem não. Graças a Deus. Tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo.